Estamos ao vivo? Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hilary e hoje o nosso episódio 197 é sobre futebol, escola, gestão, alta performance no mundo esportivo. Então fica com a gente até o final para você desvendar tudo sobre esse universo maravilhoso. Mas antes de fazer a apresentação do nosso ilustre convidado, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial MedMac Fibra Ótica. Você, empresário empreendedor, está precisando de internet para alavancar ainda mais a sua empresa, assistir o streaming favorito, nos acompanhar semanalmente? MedMac Fibra Ótica. Lembrando que eles possuem planos de 50 a 1 GB. A MedMac também possui chip para celular. Então, se você está precisando trocar a sua operadora para uma outra operadora que vai entregar aquilo que você precisa, MedMac Fibra Ótica. Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação do nosso ilustre convidado. E hoje eu vou fazer diferente. Hoje nós vamos começar já direto pelas fotos e a gente vai falando ao decorrer dessas fotos. Então, pode soltar a primeira foto aí. Vamos lá. Uma salva de palmas, Wagner. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Uma boa tarde a você, a todos que estão assistindo, e que possa vir assistir depois. Isso aí. Vamos lá, o começo de tudo, né? Quem são essas ilustres pessoas? Isso aí é meu pai e minha mãe, né? A Dona Helena e o seu Hélio. Dona Pessoas Helena e seu Hélio. muito importantes na minha vida. Certo. Então, essa foto aqui, onde vocês estão? Essa foto foi numa corrida de rua em Caçapava, Taiadas Running, que eu, né, e minha esposa Ieda aqui, um período a gente participou num grupo de corrida, e isso daí foi a corrida de aniversário da cidade. Depois terminou no Parque da Moçota, que é uma área verde lá em Caçapava, que é muito bacana. Certo. Vamos lá, próxima foto. Oh, Quem é você aí? eu sou o goleiro. O goleirão ali, ó. Oh, Esporte Clube Taubaté, 1980 começo de 89. Caramba, hein? Faz um tempinho. Daí foi uma Que fase da muito boa, hora. foi uma fase muito bacana. Certo. Muitas amizades que até hoje a gente tem contato com alguns meninos dessa época aí. Próxima. Aí é o Papai Noel, né? Daí a gente foi convidado para fazer uma entrega de presentes. Precisava de um Papai Noel, né? Eu já tinha sido Papai Noel algumas vezes, até mesmo por ser meio vermelhão também, né? Então, então foi um Natal bem bacana. Entendi. Vamos lá, próxima. Ô, Léo, Quem é esse? ele daí é o nosso Leozão. Ele A gente adotou ele, né? Todos os nossos cachorros são adotados. A gente não tem. E ele teve um problema na coluna, que a gente passou um bom perrengue com ele, né? Ele parou de andar, mas a gente se esforçou, ele voltou a andar tortinho mesmo, né? E ficou com a gente por 13 anos. Caramba. Próximo. Batatize. Essa daí é a nossa gatinha também. A gente pegou ela em 2012. Ela apareceu lá na escola, estava quase morta, toda machucada, toda doente, né? E a gente recuperou ela, tá com a gente até hoje. Próxima. Legal. Esporte Clube Cantareira. Aí foi em 88, um ano antes lá do Taubaté, né? Também, até hoje, eu jogo ainda, né? No Master 50, e a maioria aí a gente joga junto ainda. É, aí foi um campeonato da divisão de base lá de Caçapava. Da hora. Próxima. Fotos Legal, ilustres. Alexandre Pato. sim. Esse aí a gente estava voltando numa viagem para o Chile, voltou de madrugada e deu a sorte do São Paulo estar embarcando para fazer um jogo no Chile também. Para quem é São Paulino aí, né? Foi antecedendo aquele jogo que o Rogério Ceni
fechou o gol, né? Que não passou nada. Tomou o gol lá, mas fez muitas defesas, né? Isso daí a gente teve a oportunidade de ficar, né, próximo de todos os jogadores. Na época não tinha a escola do São Paulo ainda, Uhum. então foi uma chance assim que foi bem bacana. Da hora. Próxima, Ah, o mestre o mestre, o Muricy. mestre. Caramba. Próxima. Vai, você é domador de leão, cara? Eu não Também, sabia. entre outras. Caramba. Cara, isso daí Que homem foi. multifacetado, hein, Eda? Olha ele comendo a carninha ali, ó. Pra disfarçar. Foi você que alimentou ele? Não, não foi. Deram a carninha para ele poder ficar distraído mesmo. Isso aí foi na Argentina. Isso aí é lá no zoológico de Luján. A gente tem a chance, né, de ficar perto dos animais, não só do leão, de tigre, de todos, né? Até nesse dia tem uma história bacana, Hum. que a gente estava na fila para entrar na jaula dos tigres. E eu acho que tinha umas 20 pessoas na frente. Saiu uma briga de tigre. Eu acho que tinham 4 ou 5 tigres, os 5 brigando ao mesmo tempo. E a gente na fila, 20 pessoas na frente, daqui a pouco só tinha gente na fila. Todo mundo foi embora porque não queria mais entrar na jaula, sabe? E foi bacana, foi legal. Ah, pra quem alimentou um leão, entrar na Ah, jaula isso aí não era nada. fichinha. Vamos lá, próxima. Eita, Showzão de showzão rock. de rock. David Gilmour, do Pink Floyd. Bom, hein? Caramba. Esse show foi muito bacana. Esse show foi muito bom. E é uma das minhas paixões, né? Você colocou lá no. Você viu lá que a gente deve falar sobre isso mais pra frente, mas é uma das minhas paixões também. Não toco instrumento nenhum, mas gosto muito de música. Entendi. Próxima. Motocicleta. Olha só. Onde é que é isso aí? Isso é Urubici, Santa Catarina. Santa Fica Catarina. próximo ali da Serra do Rio do Rastro. Para quem gosta de andar de moto, é uma é um lugar que todo motociclista quer ir. É o templo do motociclismo, como a gente diz, né? Serra do Rio do Rastro. Essa É paixão muito bonito. pelo motociclismo, ela vem desde sempre? Ela veio desde sempre, desde quando criança eu já gostava, né? Na época de infância, eu morava numa rua que dava, esse Parque da Moçota foi uma pista de motocross, lá na década de 80. Uhum. Então uma das etapas do Campeonato Paulista era disputada ali. Então vinha Paraibinha, vinha o Sasaki, vinha pilotos profissionais para competir, né? E a gente ficava ali, moleque, pedindo para empinar, pedindo para fazer barulho, né? E depois, com 17 anos, eu ganhei minha primeira moto. Aí dali, até hoje, eu sou apaixonado por moto também. Beleza, vamos lá. Próxima. Joinville? Joinville. Essa Joinville. daí foi a segunda. Essa daí foi a volta da viagem para Serra do Rio do Rastro, de Urubici, porque é uma distância muito grande. Dá 14, 15 horas. Então a gente não faz numa batida só, né? Então a gente dormiu em Joinville e no dia seguinte terminou em Urubici. Então a gente nunca faz na loucura, não. Sempre bem cadenciado, bem pensado nossas viagens. Certo. Próxima. Olha que paisagem bonita. Aí é a Serra do Rio do Rastro. Além dessa paisagem, né, tem a estrada em si, que ela foi considerada uma das 10 estradas mais bonitas do mundo. Caramba. Não sei se vai ter foto aí depois, mas vale a pena. Quem quiser, mesmo que de carro, né, vale a pena conhecer a região. Próxima. Ó. Não é o São Paulo, hein? Não é o São Paulo, hein? Isso aí é o Master de Eugênio de Mello. A gente representou, né, o Eugênio de Mello um ano. Tem um time que eu jogo em Caçapava, que é o Jardim São José. Então a gente jogava o campeonato em São José, né, São José dos Campos. E teve um ano que eles não quiseram deixar a gente jogar. Então foi todo mundo para esse time do Eugênio de Mello, porque eles falaram que tinha que ser um time da cidade, né? Entendi. E acabou que a gente representou o Eugênio de Mello. E
foi muito bom, foi muito bacana esse time aí. Próxima. Só tinha cabeça. Taubaté, Ah, Taubaté. Daí foi naquela primeira foto lá, e daí foi o jogo da decisão. Foi que da hora, cara. 88. Próxima. Portuguesa de Esportes, Portuguesa. né? Logo que eu saí do Taubaté, né? Eu saí para ir para Portuguesa. Isso foi final de 89 ali, né? Pegou final de não, desculpa, começo de 89, né? O Taubaté foi 88 e aí 89. Aí foi 89 o ano inteiro, daí o comecinho de 90. E depois é outra história pra gente aí, porque é uma história que eu conto muito pro meus alunos, sabe? Então é interessante depois a gente volta a conversar disso. Perfeito. Vamos lá. Próxima. Olha só, um vinilzão. Você ainda tem vinil? Tenho, tenho. Na minha adolescência eu tinha muito discos, né? Depois acabei que me desfiz dos discos, né? Do aparelho. E há 3 anos atrás eu voltei a colecionar, sabe? Então tem bastante vinil lá, vinil e CD. Eu gosto de mídia, né? Aham. Eu gosto de mídia. Eu gosto de pegar, de ver encarte, de abrir a capa do disco, sabe? Esse Spotify aí eu uso, mas bem menos. Eu gosto é do contato com a mídia mesmo. Acho bacana. Certo. Próxima. E esse carinha? Esse carinha é o que mais dá trabalho pra gente, viu? Esse é terrível. Esse é mordedor, ele morde todo mundo. Ele morde todo mundo. Tem 16 anos, sabe? Tem 16 anos completos e tá lá em casa, firme e forte, né? A gente Eu dá. vi no seu. Acho que foi no seu Facebook. Uma foto de você segurando ele pequenininho assim. Aí Isso, eu falei, isso. cara, quero ver como é que ele vai estar atualmente. É, Olha o só que jeitão que lá ele ele tá. tinha, quando eu tirei essa foto, ele tinha 14, né? Foi quando ele era bebê, né? Uhum. Nenenzinho, e depois 14 anos. E agora ele tá com 16. Tá começando a sentir o peso do tempo, sabe? Mas a gente vai levando ele. Top. Próximo. Ah, legal, legal. Isso aí vai, é onde tudo vai evoluindo, né? Isso aí eu acho que foi o começo de tudo. Era um time que, lá da Associação Atlética Sapavense, né? Deve ser 85 ou 86 isso aí. E era um time de futsal que a gente tinha. Era um time bacana, era um time legal, né? E também, até hoje, eu tenho amizade com todos aí. Até hoje a gente se comunica. Certo. Próximo. Isso O aí, Rock. não, isso aí a gente foi para Aconcagua, Monte Concagua. Aconcagua, lá em Mendoza. Viagem muito bacana, viu? Viagem muito legal. É, Aí a gente estava em pleno verão, né? Mas é muito alto, é muito alto. E é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso. Bonito mesmo. Próximo. Aí, ó. Cerro. Água. É ele lá atrás, né? Acho que está entre as montanhas mais altas do mundo, acredito eu. Próxima. E divisa São Paulo, Minas Gerais, indo ali para Passa Quatro, Pouso Alto, São Lourenço. Tem essa imagem aí que a gente sempre para pedir a proteção. Entendi. E essa moça digníssima aqui na foto? Essa Quem moça, a é? moça é a que manda, né? Ela que, Entendi. Ela que ela que dá. resolve tudo. Ela é Ieda. Da hora. Próximo. Ah, bacana. Isso aí é no Chile. Isso aí a gente foi para Santiago, né? E tem o passeio que vai para esse Embalsieço, que é um lugar também muito bonito, muito bacana. Tem várias paradas, essa é uma das paradas. Lá em cima, bem no topo, lá é uma geleira, tá? Hum, Não pode a montanha inteira perder o gelo ali, a neve, né? uhum. Lá é uma geleira mesmo, lá dificilmente ela vai derreter.
Próxima. Essa é a última foto? Beleza, então já temos um panorama um pouquinho sobre quem é Wagner, certo? Mas agora vamos no detalhinho. Certo. Como é que foi a sua infância? Marcelo, eu fui agraciado por ter uma infância na década de 1980, né? Que eu acho que, né, as coisas foram evoluindo, né? Infelizmente não para um lado bom, né? Porque lá na década de 80 a gente podia brincar à vontade na rua, né? A gente tinha essa liberdade, a gente podia ficar na rua até tarde, né? Coisa Uhum. que hoje a gente, infelizmente aí por medo, né? A gente não vê mais tanta criança brincando na rua. Foi uma infância muito boa, tinha a época da pipa, tinha a época do peão, tinha a época do bolinha de gude, né? Jogava cacheta na frente da casa do seu Dito, sabe? Era um senhorzinho que tinha lá, tinha 2 filhos que brincavam com a gente, né? A gente fazia o Polícia contra Ladrão, que durava a semana inteira, Nossa. começava segunda-feira e terminava sexta-feira, e era bacana que segunda-feira terminava, na terça-feira começava como terminou a segunda-feira, tinha que dar continuidade, né? Então foi uma infância, é, assim, não tenho o que reclamar, sabe? Foi bem tranquila, muita bagunça, né? Do jeito que tem que ser, do jeito que a criança tem que ser, tem que passar. Então você, quando criança, já jogava bola, Já jogava bola, certo? já Então já jogava bola. tinha esse criança, uma criança raiz, como a gente costuma dizer hoje Sim, em dia, uma infância saudável, já teve contato com a bola. De todas as brincadeiras, a bola era a sua preferida ou isso passou a se tornar mais pra frente? então eu acho que a bola era a preferida, sim, sabe? Meu pai, ele sempre gostou muito de futebol, né? Gostava demais, era incrível como meu pai gostava de futebol, sabe? Isso daí ele foi passando para mim, né? Ele me incentivava, me levava, né? Eu tinha bola, coisa que na época, infelizmente, era mais difícil também, né? Tanto que eu ia comentar com você, eu jogava com adulto já quando eu tinha 8 anos, sabe? Fazia gol todos os jogos, porque a bola era minha. Então eu falava que se eu não fizesse o gol, eu ia levar a bola embora. E Entendi. até o dia que eles falaram, não deixaram eu fazer o gol, escureceu, eles deram uma bica na minha bola pro meio do mato, sabe? Aí eu nunca mais falei que eu ia levar a bola embora, sabe? Mas assim, com certeza, eu acho que a infância, né, o futebol na infância foi muito marcante. Teve essas fotos que você viu aí de 8, 9 anos de idade, né? Tem fotos aí que não tem outras fotos, né, de time jogando com 7 anos, né? Então, esse incentivo foi muito importante, né, para tudo acontecer, né? E assim, chegar onde eu estou hoje também, né? Daí eu tenho muita convicção de que isso foi importante. Certo. Sua adolescência, Wagner, como foi? Adolescência também tranquila, né? Mas como teve um momento ali que não foi, que foi meio complicado. Dos meus 13, 12, 13 anos, né? Eu larguei tudo aqui e fui para São Paulo para jogar futebol, que foi aquela época ali da Portuguesa, acho que 13, 14 anos, que foi aquela época da Portuguesa, né? Você imagina hoje uma criança de 13 anos de idade, né? De repente se vê morando embaixo de uma arquibancada, né? Não tem recurso nenhum, né? Hoje em dia é muito diferente, né? Hoje tem os alojamentos, tem tudo lá, a gente morava embaixo da arquibancada. Então, com 13 anos, isso aí foi um pouco traumático, sabe? Na época, a forma da gente ter contato com nossos pais, né? Ter contato com a nossa casa, era só orelhão. E ligação a cobrar ali, tinha vezes que não dava para cobrar, para ligar, a gente ficava sem conversar com família, né? E eu sempre fui muito família, né? Nossa, meu pai e minha mãe sempre, a gente foi muito próximo, muito, tanto que no início eu não quis
ir para o alojamento, né, da Portuguesa, eu ia de caminhão para treinar. Todo dia. Todo dia eu ia para São Paulo de caminhão. Meu tio, ele tinha caminhão e ia para Osasco carregar areia. Ele saía de casa 3 horas da manhã. Eu já ia junto com ele. Eu ia de carona, até para ficar mais barato ali para o meu pai, né? Porque ficar indo de ônibus e voltando ia ficar muito caro. Então eu acordava ali 3 horas da manhã, ia para casa dele, e lá a gente ia para São Paulo. 3 horas da manhã eu chegava em São Paulo às 8. Meu treino era às 9, sabe? Porque o caminhão ele não tem a mesma velocidade que vai ter o carro, né? Caminhão pesado, você imagina, né? Mas assim, né? Na vontade de ser, fui tranquilo, todo dia estava lá, sabe? Não faltava um dia de treino. Só que daí chegou esse momento de passar para o alojamento, né? Que tinha que morar lá embaixo da arquibancada. Aí foi mais complicado um pouco, sabe? Eu acho que eu na minha idade ali de 13 anos, eu não assimilei direito, né? O que poderia ser lá na frente, né? Eu pensei só ali naquele imediato. Aí acabei que peguei minhas coisas e saí, né? Voltei para casa. Mas assim, foi esse período. Depois, voltei a jogar bola por aqui, voltei às atividades normais, né? E uma adolescência normal, de amigos, de sair, de normal, né? Depois Uhum. teve, teve outros momentos também, né? Mesmo na adolescência aí que a gente pode conversar depois também. Certo. Eu quero entender uma parte nessa história aí, que é uma criança, um adolescente, vamos lá, um adolescente de 13 anos naquela época, indo em busca do sonho. Louvável e desafiador ao mesmo tempo. Como é que os seus pais eles encaravam essa situação? Eles viam isso como algo bom, algo não tão bom? Como você conciliava isso também com escola? Então, meus pais sempre me apoiaram muito, né, quanto a isso. Para falar a verdade, né, eu queria jogar bola, né, mas meu pai que correu atrás disso para mim. Né? Tanto que na época também a gente não tinha internet, não tinha como a gente saber, olha, vai ter uma peneira em tal lugar. Né? Não tinha. Se alguém não ligasse para tentar, não aconteceria. Né? Mas meu pai ele sempre incentivou, meu pai ele sempre quis. Né? Minha mãe tinha aquele pé atrás, né? Não é muito novo, é muito novo, vai ficar sozinho, né? Acabei perdendo um ano de escola, sabe? Porque também eu fiquei nunca gostei muito de estudar, né? Eu estudava, claro, mas aquilo me incomodou, sabe? Ter perdido aquele ano me incomodou também. Não sei se é pela situação que eu estava passando, mas perder aquele ano de estudo me incomodou um pouco, sabe? Minha mãe, ela sempre assim, né? O que eu queria estava bom, né? E eu comentava com ela isso. Só que na mesma linha, meu pai, né? Queria que eu ficasse lá porque ia ser, sabe? Talvez, né? Dentro da Portuguesa mesmo, poderia ter sido, sabe? Porque tem, assim, histórias maravilhosas lá dentro, Uhum. né? Mesmo nesse período curto, né? Mas, assim, o incentivo era total, sabe? O incentivo era total. Porque eu começo já a ver a mente do empreendedor se formando em você já nesse período. Porque empreender é você se arriscar, é você manter uma rotina, buscar se aperfeiçoar, enfrentar desafios todos os dias. Da mesma forma que você estava lá, muitos outros também estavam lá aspirando entrar numa liga, num time oficial, que é o que todo mundo, todo empreendedor faz. Sim. Compete diariamente com outras pessoas buscando estar em outros locais. Então, beleza, você voltou. Como foi a sensação para você de fazer essa pivotagem? Do tipo, estou abrindo mão de algo que eu queria muito para continuar aqui aonde eu estou. É uma decisão difícil, é uma decisão bem complicada. É, Acho que eu nunca comentei isso com ninguém, né? Mas assim, eu me sentia decepcionado com a situação,
sabe? Mesmo com 13 anos, porque foi o que você falou, né? A mentalidade ali de um empresário, né? Talvez já estivesse se instaurando, sim, né? Porque a gente tem que estar focado no negócio que a gente tem. E talvez eu não tivesse tido esse foco lá atrás. Faltou Uhum. esse foco, né? E assim, eu tinha essa decepção comigo, sabe? Lógico que depois passou, aconteceram outras coisas, fui para outros times, sabe? Né? A coisa aconteceu, né? Não da maneira que a gente sonhava lá atrás, mas a coisa aconteceu, né? Foram 2 anos de profissional. Mas assim, naquele momento teve sim essa frustração de não ter conseguido, sabe? Mas aí entra também o que você falou, né? Não deu certo naquele momento, como muitas empresas não dão, né? Mas foco para tentar de novo, foco para conseguir. Entendi. Cara, faz todo sentido. Quando você volta, você já entra para algum outro clube de futebol? Então, vou contar a história, né? Resumidamente, Ok. o que aconteceu? Eu abandonei, né? Vim embora. Eu era infantil na época, né? Infantil. Mas eu ia em alguns jogos do juvenil, né? Da Portuguesa. Eu só abandonei, o diretor da Portuguesa ligou para mim, o técnico da Portuguesa ligou para mim, inclusive ele é aqui de Taubaté, Kiko. Ligou para mim, tem que voltar, e eu não, não, não. Até que passou mais uma semana, o Kiko ligou para mim de novo, falando que a Portuguesa estava no semifinal do Campeonato Paulista de Juvenil e ele queria que eu fosse para o jogo, né, mesmo sendo infantil. Eu falei para ele, falei, Kiko, olha quantos goleiros você tem aí, por que você quer que eu vá? Ele falou, porque eu confio em você. Né? Então, acabei indo, fui para a semifinal do Campeonato Paulista, né? A gente jogou em Osasco. E mesmo assim, eu não consegui entender, né, de que eu tinha que voltar, né? Acabei que eu fiz o jogo, voltei, né? Meu pai foi junto, claro, né? Depois ele falou: "Você vai voltar?" Eu falei: "Não, não vou." Foi mais uma decepção nesse momento, né? Aí continuei jogando para cá mesmo, continuei em atividade. Aí minha mãe tinha uma loja, né? A gente pode conversar disso depois. Chegou um senhor, que ele é diretor do Marília, que morava em Quixapava, e falou: "Você quer jogar no Nacional?" O Nacional é um clube de São Paulo, Nacional Atlético Clube, que ele é de frente para o CT do São Paulo. Na época nem tinha o CT do Palmeiras ainda. Já estava ali com 17 anos, né? Olhei para meu pai e falei: "Quero, quero." Eu fui para fazer o teste, né? Lá no Nacional. Procurei na época, o senhor Godet, muito famoso lá no clube. E assim, de cara, no primeiro treino, o seu Godet já me chamou lá e falou: "Você já vai assinar, você já vai ficar aqui com a gente, já vamos arrumar alojamento, já vamos." Olhou para meu pai: "Quanto que você quer de salário para ele?" Sabe? Uma coisa assim que a gente não imaginava, sabe? Na Portuguesa a gente tinha salário já também, mesmo com 13 anos, mas era uma ajuda de custo, né? Enfim, aí, maravilha, já estava arrumando as coisas para ir pro alojamento lá do Nacional, né? O atacante do nosso time era o Dodô, esse famoso Dodô, sabe? Ele era atacante do time. E só que daí, quando foi engrenar as coisas, né? O seu Godê chamou a gente na sala e falou: "Infelizmente você não vai poder ficar com a gente." Aí, por quê? Né? Daí ele falou: "Não, a gente viu que você tem um vínculo com a Portuguesa, né? Não é como é hoje. Você tem um vínculo com a Portuguesa e a Portuguesa pediu um dinheiro pra gente que a gente não pode pagar." Então ali já foi mais um balde de água fria, né? Isso aí com 17 anos. É, Então, assim, teve outras oportunidades, né? Mas acabou que aquela decisão que eu tomei lá atrás acabou definindo o futuro nesse momento, sabe? A parte do contratual é muito importante se você não tá bem aparentado,
nessas questões, Sim, sim. acaba Mas, prejudicando, né? Marcelo, é assim, não é nem questão, a gente não tinha o contrato em si, sabe? Não era um contrato em si. Na época, diferente de hoje, se você assinasse com um time, como eu assinei com a Portuguesa, você só podia sair se ele te liberasse, Ah, tá. Era tipo um sabe? vínculo vitalício. Era pela federação, Perfeito. Federação Paulista de Futebol. Ela ali amarrava a gente no clube. Sabe? Tanto que entrou Caramba. a Lei Pelé, né, para tentar mudar tudo isso aí. Só que, infelizmente, também, né, hoje, para as nossas crianças aí, né, o empresário ele manda mais no clube do que o próprio clube. Certo. Ah, então temos você aí nessa situação desafiadora. É, você também comentou que os seus pais eram empreendedores. Sim, Então, eles que mantinham a casa e o sonho de você se tornar um jogador. sim. O que eles exatamente faziam? Então, meu pai ele se aposentou, né, da Mafesa, antiga Mafesa, que era uma estatal na época, ali de Caçapava mesmo. Ele se aposentou em 84 e teve vários convites para continuar trabalhando. Teve convite para ir para Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, sabe? Mas não, ele colocou que ele queria trabalhar para ele, sabe? Que ele já tinha trabalhado muito, ele queria, né, um negócio próprio, um negócio dele. E assim, né, minha mãe ela gostava muito de crochê, minha mãe é mineira, gostava muito de crochê, gostava de pintar, sabe? Pano de prato, essas coisas. E eu lembro que na época, né, eu acompanhei bem isso também, eu vivi isso, né, desde pequeno. Minha mãe, eles alugaram um espacinho, né, uma próximo ao centro, né, um ponto comercial, e começaram a trabalhar com gesso. Eu lembro direitinho. Esses gessos, imagens, né, é, pintada já ou branca para a pessoa poder pintar. E ali começou, né? Só que é, como não tinha experiência, né, nessa parte, tudo bem que ele era um chefe de setor dentro da Mafesa, né, mas é diferente de você tocar um negócio próprio, né? Então, começou a perceber que aquilo não era o ramo certo, sabe? Que aquele não era. É, e começou, além daquilo, né, além daquelas estátuas ali de gesso, ele começou a colocar outras coisas também, né? Sisal, ele ia para Bananal comprar barbante, linha, sabe? Só que isso daí, início de projeto, né? Início de empresa, pegava o carro e ia buscar, porque não tinha crédito, não tinha nada para comprar de uma empresa, de uma firma, Uhum. né? E assim, eu acho que foram uns 2 anos mais ou menos que mesmo eu jovem, né? Eu via que estava difícil ali a situação, sabe? Porque estava ali engrenando ainda, tava procurando o caminho, né? Até que resolveu partir para a parte de aviamentos. Tinha os produtos prontos e tinha os aviamentos para confeccionar. E diversificou muito, sabe? Entrou na parte de artesanato, entrou na parte de costura, e isso, né, deu aquela ascensão para a loja, que foi muito bacana acompanhar, né? E mudou de lugar umas 3 vezes, né? Porque daí não tinha o ponto próprio. A pessoa, infelizmente, acontece isso, né? Vê ali que está prosperando, né? Já quer colocar o aluguel mais para cima, aquela Subir. situação toda, né? Depois de 3 pontos, eles conseguiram o ponto próprio, sabe? E fecharam agora em 2022, né? Pós-pandemia ali, ainda por muita insistência minha e do meu irmão, sabe? Porque minha mãe já estava com 75 anos, já não estava mais 76, já não estava muito legal. Meu pai também já estava meio estranho na época, sabe? Que depois chegou a falecer, mas a gente foi vendo tudo isso e foi colocando na cabeça que estava na hora de parar e aproveitar um pouco a vida, né? Infelizmente meu pai não conseguiu,
Mas minha mãe hoje, ela fica 15 dias aqui, 15 dias em Minas, sabe? Trabalhou demais para isso, né? Passou muito aperto para isso, né? Eu lembro que eu e meu pai, a gente pegava o ônibus aqui em Caçapava, 5 horas da manhã, e ia para São Paulo fazer compra também, né? Vinha de metrô lá com cada um com 3, 4 pacotes de lã. Pacote de lã dá volume, Uhum. sabe? A gente vinha no metrô, o pessoal xingava a gente, o pessoal, mas, né? Tava ali, tava na batalha. Isso aí foi bacana. Interessante, já constrói ainda mais um pouquinho quem é o empreendedor Wagner. Vamos lá. Em que momento da sua história você decidiu parar de jogar profissionalmente, por assim dizer? Quando que foi isso? Quando foi isso? Foi tarde. Foi tarde. É, Vou dar uma passada rápida também, né? Essa questão de jogar futebol, ela vem desde criança, né? Desde bem cedo. Só que chegou num momento da vida ali, né? De adolescência, que eu comecei a pensar que se eu não fosse jogador, eu gostaria de trabalhar com futebol, sabe? Uhum. Eu não, seja como um preparador físico, seja com o que fosse, né? Na época eram poucas escolas de futebol, não tinha muita, sabe? E eu coloquei isso na cabeça, né? Só que em Caçapava abriu uma escola de futebol na época, do Nereu. Eu até trabalhei lá, eu tinha 16 anos, eu treinava os goleiros da escola do Nereu, sabe? Ali eu coloquei na cabeça que eu queria uma escola de futebol, se eu não conseguisse ser um jogador profissional. E olha que eu tava, assim, tava com chance zero de ser jogador profissional, porque eu já não tava mais treinando, né, em clubes, tava dando aula numa escolinha de futebol em 1997, eu acho que é isso, 96, né? Só que eu já, foi até antes, desculpa, mas eu já estava pensando que eu queria, né, que eu poderia ter uma escola de futebol. É, E depois disso eu fui buscar o caminho, né? Acabei ali meu segundo grau, que eu fiz um técnico de contabilidade, sabe? E ali, né, já comecei a pensar o que eu ia estudar. Com certeza, já tinha na cabeça que ia ser educação física, né? Não tem, eu acho que não via outra coisa, mas eu queria me enganar, sabe? Eu queria, pô, acho que eu vou ser um contador, sabe? Eu acho que eu vou ser um administrador, sabe? Mas já estava escrito, não tem, não, acho que não tem jeito, né? E nesse período eu tive a oportunidade de jogar meu primeiro ano de profissional. Que aí eu fiz um jogo contra o Jacareí, né? Jacareí Atlético Clube. Fui bem no jogo, né? Eles já me puxaram para o ano seguinte eu jogar o meu primeiro ano de Paulista, né? Joguei o primeiro ano ali, né? Aí eu quero entrar em outro assunto também depois, né? Não foi aquele negócio que eu esperava, né? Voltei, continuei trabalhando ali, só que daí eu comecei a fazer faculdade de educação física, né? Comecei a fazer educação física. E no último ano, o Corinthians veio para Caçapava, né, para fazer uma filial, que era o Corinthians Vale do Paraíba. A sede era aqui em Tremembé, aqui Uhum. na fazenda de Edgar Soares, e os jogos eram em Caçapava. E na época eu estava fazendo estágio na prefeitura. Tá? Aí chegou no dia lá, o meu supervisor olhou e falou: "O que você está fazendo?" "Vim trabalhar." Falou: "Não, hoje você vai fazer o teste do Corinthians." Falei: "Não, mas não tô nem, não trouxe nada, não vou." "Não, você vai fazer. Pode ir para sua casa buscar." Né? Fiz e passei, joguei mais um ano de profissional, mesmo estando no último ano de faculdade. Então, eu já tinha 22 anos, que era a idade limite, né, Caramba. para a Série B do Paulistão. Né? Tinha A1, A2, A3, Série B. Sabe? Então, mas assim, consegui conciliar esse ano, que foi bem difícil, Era isso que eu ia né? perguntar. Com treinamento de manhã e à tarde, Aham. né? Treinava 2 períodos e ainda ia para a faculdade à noite. Isso daí foi tranquilo. O meu problema era os finais de semana, que a gente tinha que concentrar, né? Treinava de manhã no sábado, concentrava para o jogo de domingo. Aí foi bem complicado, sabe? Aí dei muita sorte minha turma da faculdade era sensacional, né? Muito boa turma, todos. Até hoje a gente tem contato ainda também.
né? Então assinava para mim, eu ia de vez em quando, né? Nosso técnico era o Piorra Mendonça, aqui de Taubaté, né? Ele também foi bem maleável, porque ele incentivava muito o estudo, sabe? Um senhor bem bacana. E acabou que deu certo. Só que também, né, chegou no final do ano, né? A gente acabou o Campeonato Paulista e eu resolvi que eu não queria mais, sabe? Falei, não, agora eu vou trabalhar para minha escola, sabe? Vou correr atrás da minha escola. E no ano seguinte eu já comecei a trabalhar aqui em Taubaté com escola de futebol, né? Que depois a gente pode chegar nesse assunto também. Perfeito. Tá, você estava falando que não foi aquilo que você imaginou, certo? Em todos esses períodos que você passou em diversos times jogando, e para quem aspira a ter uma carreira desse tipo, o que que você pode falar entre expectativa e realidade? Porque quando a gente vê jogadores, vê os clubes e tudo mais, principalmente para quem quer se tornar um jogador, acredito eu que a pessoa ela não tenha uma visão total de como é aquilo. E ainda mais hoje em dia. Hoje em dia temos muito o Instagram, as redes sociais fortes. Então, a criança, o adolescente, o jovem, ele olha para aquele jogador ostentando, eh, participando de muitas festas e tudo mais. Às vezes falta treino, às vezes se lesiona de propósito. Naquela época era bastante diferente. Nessa sua visão, expectativa e realidade. Marcelo, excelente pergunta. Excelente. Porque a expectativa é muito grande. Eu trabalho com isso já faz muitos anos, né? Se for pegar todos os anos que eu trabalhei, né? Desde 2000 até agora, né? Direto, né? E depois mais 3 anos. Então são 28 anos de aulas de futebol, né? A expectativa é muito grande. Muitas vezes não é nem a expectativa da criança, mas a expectativa do pai. O pai quer que o garoto seja jogador de futebol, né? Porque vê esse mundo que você falou, vê esse mundo que você falou, glamour, dinheiro, viagens, morar no exterior, né? Ajudar a família. Só que essa fatia, ele é muito pequena em relação às outras, sabe? É muito pequena. Então, assim, é, não que não possa chegar, pode Sim, chegar sim, né? Mas depende de N fatores, depende do desempenho, que muitas vezes aquela criança que tem o sonho, ela não tem esse desempenho necessário, sabe? Eu tenho ex-alunos, né? Eu tenho alunos, eu chamo de alunos porque não é ex-alunos, né? Eu tenho um aluno que ele chegou a jogar no Bragantino, jogou no Bragantino, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, sabe? Ele fez uma carreira muito bonita. Só que lá no início, ele estava no Mirassol, time da primeira divisão na época, sabe? Eu já tive loja também. Depois a gente pode chegar nisso. A gente teve uma loja de material esportivo. Eu estava lá na minha loja, daqui a pouco o pai dele passou, né? Falou, é Samuel Santos. Falou, o Samuel está querendo desistir. O Samuel está querendo voltar. E isso aparecendo na televisão todo final de semana. Todo final de semana ele estava aparecendo na televisão. Jogava contra o São Paulo no Morumbi, jogava contra o Corinthians, jogava contra. Eu falei, seu Caetano, mas por que ele quer voltar? Tá ganhando muito pouco. Sabe? Isso num time da primeira divisão, né? Jogando contra esses times que eu falei, né? Então você vê que a realidade ela é essa. A realidade é essa. São poucos que ganham muito e muitos que ganham pouco, sabe? Isso daí ainda é de um time da primeira divisão. E aquele lá na terceira divisão? E aquele lá na quarta divisão? Né? E aquele lá no interior do Piauí? Porque quando quer, vai para qualquer lugar. Eu tenho meninos aí que foram lá para times do Paraná, tomaram um golpe. Sabe por quê? Por causa daquela ilusão. Chega lá, nem comida tem. Então, eu converso bastante com os pais também. Cuidado
com o que está pensando, com o que está almejando para a criança, sabe? Porque tem que ser o certo, né? E tem também que colocar na cabeça que pode dar certo como pode dar errado, né? A chance de dar errado, para falar a verdade, é maior do que dar certo, né? Porque a concorrência é muito grande, tem que matar um leão por dia, porque a cada dia no clube chega 50 jogadores, né? E pode ter certeza que tem um ali na sua posição, sabe? Pode ter certeza que daqui a pouco vai pegar seu lugar, se você não tiver um... Tanto que eu comento muito, né? Essa experiência que eu tive é legal porque eu posso conversar muito com as crianças, né? Porque é difícil entrar, mas é fácil sair. Mas é fácil sair, sabe? Porque é uma concorrência muito grande. Então, concluindo, né? A expectativa é muito diferente da realidade. A gente torce, a gente reza para que todos cheguem, né, naquele patamar bacana, ou que cheguem mesmo num clube mediano ali, né? Mas também tem aquela realidade dos clubes menores, dos clubes de outros estados aí, sabe? Que, que não tem muita Estrutura. estrutura, sabe? Uhum. E vai passar aperto. Isso daí é fato, não tem como, né? Porque aqui a gente, estado de São Paulo, estamos numa das regiões privilegiadas do nosso Brasil, Sim, certo? Tá, mas antes da gente adentrar um pouco mais nisso aí, nesse assunto, temos você indo trabalhar no sonho da sua escola. E você abriu a escola primeiro e depois a loja? Abriu primeiro a loja, depois a escola? Ou os dois em paralelo? Como é que foi isso? foi. Teve momentos que a gente teve a loja em paralelo, sim, né? Isso daí gosto de falar, como a gente está contando história, né? Uhum, Eu gosto de falar em datas, né? certo? Em 2000, eu entrei na minha primeira escola oficial, né? De clubes, né? Entrei como professor, treinador de goleiro, para falar a verdade. Logo depois, eu fui mandado para São José para coordenar a escola do São Paulo, que era da mesma rede, né? Do mesmo dono. Coordenei lá por 2 anos, passei para escola do Corinthians, lá em São José também, né, que também era do mesmo proprietário. E em 2007, 2006 eu voltei para Taubaté, né, que já era a escola do Santos. E naquele momento, né, ele tinha em Caçapava também. Eu vi a oportunidade ali, né, de ter a primeira escola, sabe? Conversei muito com o proprietário, né, o Vicente. Bacana, uma coisa legal, né? Eu comecei a participar de reuniões com ele. Então ele ia ter alguma reunião de alguma coisa, eu pedia para ir junto, sabe? Ele ia fazer qualquer coisa, eu pedia para ir junto, sabe? Uhum. Para poder Absorver, vivenciar absorver esse conteúdo de forma. isso, né? Para ter uma transição ali de professor, de coordenador mesmo, que é uma experiência fantástica, porque eu como coordenador em São José, eu tinha que fazer tudo. Eu tinha a parte financeira para levar até ele era eu que fazia. A parte de aumentar o número de alunos era eu que fazia. A gestão de funcionários ali, né, de colaboradores, era eu que fazia, gestão de pessoal, sabe? Então ali foi assim uma escola maravilhosa, né, nas duas escolas que eu coordenei lá. E depois vim para Taubaté, né, com menos função, porque daí ele já estava ali também, Uhum. mas sempre pedindo para ele, ó, vamos, e sempre conversando com ele, sabe? E ele começou a falar da escola de Caçapava, que não estava legal, que não estava legal, que não estava corrido, que estava isso, né? Eu tenho uma amiga em Caçapava que a gente trabalhava junto, né? Eu trabalhava aqui, eu arrumei para ele trabalhar lá em Caçapava. Aí eu falei, cara, você quer ter uma escola? Você acha que é a hora? Daí ele deu assim não, mas é assim, sabe? Falei, então vamos para cima, né? E assim, o que é mais legal, sem um tostão no bolso, né? Sem um tostão no bolso. Não tinha, quanto é que você quer na escola? Eu quero 50 mil. Não tem, sabe? Aí cheguei para gente conversando sempre.
Aí eu já meio dando sinal pro Vicente que queria comprar, que tava junto com o amigo, né? Aí até que o amigo falou, cara, eu dou meu carro. Falei, puta, você dá seu carro, eu assumo as prestações, sabe? E ali deu certo, sabe? Ali entrou em negociação, tanto que eu falei pro Vicente na época, né? Falei, olha, Vicente, ele tá comprando, mas é nós dois, sabe? Também não vou fazer nada pelas costas, né? E ali iniciou. Ali em 2007, a gente iniciou, né, com uma escola do Santos, a primeira gestão ali da empresa, né? De 2007 a gente foi até 2012 juntos, 2007 2012. Só que em 2010, né, eu e a Ieda, e meu irmão também na época, a gente resolveu montar uma loja de material esportivo, porque Caçapava não tinha, e a que tinha estava fechando. Desculpa, 2012 mesmo. Porque daí eu saí da escola, eu vendi minha parte da escola e fui para loja. Fui para a loja. Aí a gente abriu a loja próxima ao centro, bem bacana, bem legal, né? Ali também a gente aprendeu demais a acertar, a errar, né? Porque qual a diferença, né? Na escola você vai fazer uma prestação de serviço. Na loja não, na loja você tem que ter estoque. Você tem que ter estoque, você tem que ter produto. Se você tiver o vermelho, o preto e o azul, a pessoa vai querer o amarelo, sabe? Isso daí é de lei, né? No começo a gente apanhou bastante, mas depois a gente, né, engrenou ali e foi. E em 2016, né, eu já tinha passado a escola, em 2012 mesmo, deu 6 meses, eu acho que eu não aguentei ficar sem escola, sabe? E o Vicente ligou para mim, ó, tô vendendo a minha escola de São José. Isso aí, coisa de 6 meses. Tô vendendo minha escola de São José. Tá bom, quanto você quer? Quero tanto, não tenho dinheiro. Ó, posso pagar assim, 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 assim. Daí ele falou, não, para você eu faço. Daí a gente comprou uma escola do Santos, lá em São José, no Urbanova. Sabe? Só que eu tava com a loja aberta. E Uhum. tendo uma escola em São José. Né? Só que lá em São José, no lugar que era, na época, não tinha nada em volta. Não tinha nada em volta. Era um deserto. Tinha uma quadra de tênis, uma escola de tênis. Tinha ali um hospital, que é um hospital até famoso lá. Vivale? Acho que é Vivale. E só, era o caminho para Urbanova, sabe? E com o trabalho a gente conseguiu colocar um número excelente de alunos no local. E a loja lá. E a loja lá. Daí a Ieda ficava na loja e eu ficava na escola. Uhum. Aí chegou uma semana e falei, vamos inverter. Você vai para a escola, porque precisava também da parte de secretaria. Né? E a parte de secretaria, né, ela que dominava. Aí ficou naquela, uma semana outra. Semana uma semana outra. Mas legal, sem problema. Ficamos 2 anos lá em São José, até que chegou aquela situação. Né? O dono lá do espaço, né, começou a colocar muito empecilho pra gente, sabe? Entendi. E chegou num ponto que eu falei para ele, cara, você quer comprar minha escola, é isso? E era. E era. Acabei vendendo a escola para ele e voltei para a loja. Voltei para a loja. E vamos trabalhar na loja. Só que o comércio hoje, comércio de rua hoje, Uhum. dependendo do setor, ele tem um concorrente muito forte, que é a internet, a compra online, Ah, interessante. sabe? A compra online. Tinha gente tinha clientes, né, que ia na loja experimentar uma chuteira para ver se servia para comprar na internet. E falava que estava lá para isso. Tá? Você vai falar, não, você não vai experimentar? Tá, não, pode experimentar. E a gente trabalhava, né? É, a gente tentava trabalhar, né? Ou trabalhava visando público A, B e C, sabe? Tinha o mais caro, mas também tinha o mais barato, né? Principalmente roupa de academia, que era uma coisa bem bacana, né? Feminina.
Então a gente tinha para aquelas pessoas que queria gastar R$ 500 numa calça e tinha aquela que queria gastar 30. Então a gente tinha de tudo, né? E foi um período bacana, foi um período legal. Até que um dia liga uma pessoa para mim, né? Falando que ia comprar uma escola em Quixapava, uma escola de futebol, mas que só entraria se eu tivesse junto com ele. Sabe? Já conheci ele, se apresentou, falou, ó, já conheço sua história, você trabalhou assim, 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 só que eu só vou comprar se você estiver comigo, porque eu não tenho tempo de estar aí. Então eu preciso de uma pessoa experiente, eu não posso colocar uma pessoa só para dar aula, Entendi. sabe? Daí ele me fez duas propostas, a gente marcou um café, né? É o Glaucio aqui de Taubaté, pessoa maravilhosa. Até hoje a gente é amigo, qualquer dúvida que eu tenho, pra falar a verdade, Glaucio, vamos tomar um café, sabe? E a gente marcou, né, para tomar um café, e ele me fez duas propostas. Uma proposta era eu trabalhar para ele, a outra era ser sócio dele. Tá? Lógico que fui pro lado de ser sócio dele, só que eu não tenho dinheiro, sabe? E, cara, dá certo porque a gente procura trabalhar com honestidade, primeiro. Você não tinha dinheiro, mas você tinha know-how, que era o que ele Sim, precisava. Então é uma sim, troca equivalente. sim, sim. Aí, lógico, paguei, né? Paguei com o meu trabalho ali, todo, Uhum. quitei, tô como todos os lugares, né? E a escola, só que daí era do Santos, né? Que eu já tinha, e tava meio queimadinha lá em Quixapava, sabe? Aí eu falei para ela, ó, só que eu só entro se você trouxer o São Paulo. A gente precisa de uma novidade aqui na cidade, sabe? Aí entrou minha história com a escola do São Paulo. Aí a gente iniciou escola e loja, lógico que mais perto, ficava mais fácil de atuar nas duas. Certo. Só que tomou uma proporção a escola que acabou que precisava de mim e da Ieda. Ela na secretaria e eu no campo, dando suporte para os professores, dando. E queira ou não, né, por todo esse período, a minha presença no campo fazia muita diferença, sabe? Porque assim, a gente tem professores, tem estagiários que dão uma aula, tá? Ok, né? Mas não adianta, tem que agir com a criançada, você tem que correr junto, você tem que fazer, você tem que. Isso faz uma diferença, sabe? Até hoje, até hoje. Eu falo lá no final, eu tenho que falar para as crianças, mesmo os pequenininhos, ó, o professor não tá bravo com vocês, é o jeito que o professor trabalha, sabe? De falar, de gesticular, de querer que faça certo, sabe? Isso daí fez muita diferença lá em Caçapava, nesse momento. Só que nesse período eu me afastei um pouco da loja. A gente contratou uma colaboradora, né, para ficar na loja. E assim, eu ficava na escola, as vendas caíam. Aí eu ia para a loja, né, a escola dava uma. Pai ligava perguntando. Então ficou numa situação, sabe, que a gente teve que fazer uma opção. Falou, vai ser loja? Vai ser escola? Na época só tinha uma. Né? Vai ser loja? Vai ser escola? Aí a gente chegou no bom senso, né, de que nosso negócio ia ser escola. Não quis vender a loja, não quis vender a loja. A gente simplesmente, né, pediu 2 meses de locação, né? Pediu 2 meses ali e vendeu o que deu para vender. A gente saiu da loja sem dever R$ 1. Certo. Tá, entendi. Dúvidas. Para se abrir uma escola ou para se filiar a uma escola, qual é o processo que tem que ser executado para que isso aconteça? Tá. Para abrir uma escola é fácil. No Uhum. papel é lindo, né? Porque você, poxa, eu vou conseguir um campo aqui, vou ter minha escola, vou ter 200 alunos, vou pagar as contas, vai sobrar X. É lindo, é lindo. Agora, na hora de fazer é complicado, sabe? Porque, primeiro, tem a concorrência, né? Você é novo, você está começando do zero. O pai quer chegar e já ter pelo menos uma turminha para o filho dele jogar, sabe? Então,
esse processo é meio complicado, né? E tem que ter um investimento. Tem que ter um investimento. Você não pode chegar lá ter uma bola para dar aula. Mesmo sem você ter a mensalidade entrando, você tem que ter o material lá. Você tem que ter 10 bolas de cada tamanho. Você tem que ter um jogo de colete, né? Você tem que ter um uniforme para poder apresentar para o pai na hora que ele fizer a matrícula, né? No meu caso, né, eu já entrei com empresa aberta. Muitos não têm empresa aberta, né? Faz de qualquer jeito. Porque não tem fiscalização. Pode vir uma fiscalização da prefeitura, sei lá, né? Mas não tem fiscalização. Então, no meu caso, eu quis fazer o caminho correto, né? Tanto que eu tive que fazer o caminho correto, né? Porque o meu já tinha a parceria com o São Paulo, nesse caso, né? As minhas já tiveram. São Paulo, Santos. Mas, assim, para você começar uma escola, não é tão simples quanto parece. Tá. Né? E assim, falando sobre a franquia, né, que você perguntou. Isso. Aí sim, vamos lá, Não, eu quero abrir uma escola oficial, quero abrir uma escola franqueada, né? Aí é aquele negócio, você vai entrar em contato com o clube, né? Vai ter uma reunião, você vai lá, eles vão explicar para você, né? Deveres, direitos e valores. Aí vai de você aceitar ou não, porque já tive caso lá na escola de pai falar para mim quanto que o São Paulo pagava para mim, para eu ter escola do São Paulo, sabe? Eu tenho que falar, não, é o contrário, eu que pago para o São Paulo, né? Nossa, quantas bolas o São Paulo manda para você? Eu falei, não manda, eu tenho que comprar bola. Você paga royalties. Paga royalties, né? Todo mês. Vence ali o contrato, né? Que é a cada 3 anos, tem que pagar a renovação. Ah, entendi. Agora eu entendo um pouco mais como é que funciona o modelo de negócio. Então você adquire os direitos de usar o nome da franquia, usar o nome. Licenciamento. Exatamente. A partir dali, todo o trabalho que você faz é pautado nas diretrizes que a empresa São Paulo passa para você. No mais, é você que tem que fazer todo o resto, Todo o né? Fazer resto. captação. Isso. Nessa questão de captação, você já citou um desafio muito importante que é o pai levar a criança, o filho, e já ter pessoas ali para ele se enturmar, certo? Uhum. Qual é o maior desafio nesse aspecto quando o pai chega com a criança em si? Você cativar. Você cativar aquela criança que ela tem que gostar do seu treino, ela tem que gostar da sua escola. Esse daí é o primeiro. Lá a gente trabalha assim, né? Eu nunca trabalho sozinho no campo, sempre tem um pai, sempre tem um professor ou estagiário junto, né? Então a criança tem que ir gostar da escola. Você criar um ambiente bom para a criança, sabe? E ali, a partir do momento que o menino se enturmou, entrou, aí é a hora de conversar com o pai. Aí é a hora que eu saio e vou lá falar um oi pro pai. Sabe, pô, que legal que você veio aqui, bacana. Torce pro São Paulo mesmo. Ah, não, torce pro Corinthians. Ah, mas não tem importância, né? Pô, se seu filho for jogador, ele pode jogar em qualquer time, né? Porque o pai vai com essa ilusão de que o menino vai ser jogador, sabe? A maioria. Tem muitos que não, né? Mas mesmo aqueles que não, poxa, que legal, ele vai participar de jogo, ele vai ganhar medalha, a gente vai viajar, vai marcar viagenzinha para ele, vamos jogar em Jacareí, vamos jogar em São José, vamos jogar em Taubaté, sabe? Então, criar um ambiente que o pai se sinta bem ali, sabe? Que, poxa, aqui meu filho vai ser bem tratado. Esse é o principal da captação, né? A partir do momento que ele já está dentro da escola. Porque você ainda tem que atrair ele para sua escola. Que já é outra dificuldade. Dentre as escolas que existem, por que a minha, né? Porque a Porque a minha. sua. Justamente. Nesse quesito, qual você consideraria o seu diferencial perante as suas concorrentes? As aulas. Por quê? As aulas. Porque, como eu falo com minha esposa, eu sou muito cuidadoso. Não, eu sou chato mesmo. Sabe? Eu quero que os meus professores,
deem a melhor aula. Eu quero que meus professores, fez errado, pare e faz de novo. Eles estão pagando uma mensalidade, eles não estão ali para rachar, sabe? Então isso daí eu pego muito no pé. Tanto que, assim, já passaram vários professores na minha escola, sabe? Todos eu sento e converso. Falo, olha, você está começando agora, a maioria nunca trabalhou, e assim, você tem dois caminhos. Você pode ficar aqui, você pode ficar comigo e daqui a pouco ir embora, ou você vai se transformar num bom professor. Tanto que os meninos que passaram comigo, todos, tá treinando o time em São José, tá em colégio muito bom em Caçapava, sabe? Porque isso daí é uma coisa que eu exijo muito, sabe? A performance do professor tem que ser um diferencial na escola. Eu não participo dos melhores campeonatos, sabe? Para mim não é o mais importante. O mais importante é a criança estar ali aprendendo. A criança estar ali evoluindo. Isso daí é importante para mim, sabe? Tem pais que brigam com, vamos jogar tal campeonato, vamos jogar tal campeonato, sabe? A gente entra em outros, né? Mas, assim, o principal é o ver a evolução da criança. Eu estou sempre no campo, sabe? E eu chego, o professor e falo, aquele lá melhorou. Aquele lá melhorou. Aquele de lá precisa melhorar, só que ele só faz bagunça. Aí é a hora que a gente chama. Ô, vem cá, vamos conversar um pouquinho, sabe? E assim, o professor ele tem que se enquadrar no sistema de treino, sabe? De aula, né? Tem que se enquadrar. E visar a melhora do aluno. Acho que isso daí é o principal. Falar para você, não, minha escola é melhor porque eu ganho o campeonato. Não, minha intenção não é ganhar campeonato. Sabe? Minha intenção é ensinar. Minha intenção é a melhora do aluno. Talvez isso seja a diferença. Perfeito. Então temos você com as crianças ali, certo? Temos os pais com a expectativa do filho dele se tornar um próximo Neymar da vida ou um super goleiro. Temos a criança em si com as limitações, as dificuldades que ela tem. Como que vocês fazem para orientar a criança quando você percebe que ela não vai atingir exatamente aquilo que ela almeja? Eu até arrisco um pouco, talvez não seja a melhor palavra, falar que ela não tenha o potencial para tal. Sim, não, mas é essa palavra mesmo. É essa palavra, sim. Sabe? Como que você chega e fala isso pra... A gente não fala. Tá, não A gente não fala. fala. A gente não Perfeito. fala. Todos são tratados iguais dentro da escola. Dentro da minha escola. Sabe? Daí eu pego no pé dos professores também. Todos têm que ser tratados iguais. Mesmo aquele que já está mais evoluído, mais avançado, quanto aquele que é iniciação e aquele que a gente vê que não vai alcançar um objetivo, né? Tá ali para se divertir. Tem muito disso aí também. Só que todos são tratados iguais, né? E a gente não fala. A gente faz o nosso trabalho, né? A gente faz o nosso trabalho e pronto. No momento que a gente vai participar de um campeonato, né? Que tem que selecionar, Boa, já ia chegar nisso também. aí é um pouco mais complicado, sabe? Porque, se a gente tem um número X de alunos, só vão 20 para um campeonato, só vão 15 para um campeonato. Aí o pai vem questionar, o pai vem conversar, né, daqueles que não são chamados, e a gente tem que ser o mais claro possível, sabe? Tem que falar, olha, precisa trabalhar mais, né, no momento, para a posição que a gente precisa, né? Ele não está apto e vamos treinar, vamos melhorar, sabe? Tem uns que entendem, tem outros que não, sabe? Aí faz parte do processo, sabe? O pai aceitar ou o pai não aceitar. Tem uns que ficam, tem uns que saem, e é uma situação que não é cotidiano da escola de futebol, sabe? De todas, né? E muitas vezes chega pai para conversar comigo, eu vou levar o Bruno para fazer uma avaliação, o que que você acha? Leva. Ele quer? Leva. Mas eu acho que ele não sabe jogar. Leva.
Porque depois, lá na frente, ele não vai falar para você, você não me levou. Sabe? Então leva, dá essa oportunidade para ele, mesmo sabendo que ele não vai conseguir. Nossa, quantas vezes já chegaram para mim, eu sei que o menino não tinha condições naquele momento, sabe? Só que eu falava, poxa, leva ele sim, né? Você tem tempo? Você tem dinheiro para levar? Leva. Leva porque depois ele não vai jogar isso na sua cara, vamos colocar assim, né? E eu converso muito com os pais também. A escola de futebol, ela não é só para fazer jogador profissional. Ela é para deixar o aluno, a criança, numa condição de jogo, né, que ela possa usufruir no futuro. Vou te dar um exemplo, né? Eu, quando eu tinha 19 anos, fui jogar no time da Volks, aqui em Taubaté. O time da Volks, na época, a gente foi campeão do Taubaté aqui, e era o time a ser batido. Era o melhor time. Tinha outro também muito bom, mas naquele momento era o melhor time, sabe? E vários jogadores daquele time entrou para trabalhar na fábrica. Então, eles conseguiram um emprego, né, mediante ao futebol, porque sabia jogar o futebol. Né? Vamos dizer que um advogado, né, um dos meus alunos lá mais para frente vai ser advogado. Certo? Tem o time da OAB. Se ele souber jogar, já traz ele para um grupo, né, seleto ali de advogados que participam do futebol. Né? Como em outros lugares. Né? Na Volks, vou dar o exemplo da Volks. Né? Tem um campeonato interno deles lá. Então, ele trabalha na parte de pintura, não sei nem como funciona, mas sabe jogar futebol? Opa, vem para o grupo aqui. Então faz uma socialização. O futebol ele aproxima as pessoas. Então, infelizmente tem muitos pais que só vê meu filho tem que ser jogador, sabe? Mas não vê as portas que pode abrir um garoto que sabe jogar. A gente tem um ex-aluno aqui, né, de Taubaté, bom jogador, né? Não conseguiu ser profissional e foi trabalhar na Volks. Fizeram esse campeonato, o setor dele foi campeão. Eles foram jogar um campeonato na Alemanha. Sabe? Olha onde o menino foi. Isso aí ele tinha 23 anos. Sabe? Ele foi jogar na Alemanha. Um campeonato entre todas as Volks do mundo inteiro. Sabe? Então é isso daí que eu tento colocar na cabeça dos pais. Não é só ser jogador. Né? É dar as oportunidades pro filho. Né? Isso aí eu acho importante. Certo. De que ano aqui, ou melhor, de qual idade a criança pode começar a treinar? A gente trabalha hoje de 4 a 15 anos. De 4 a 15 anos. Para o ano que vem a gente está querendo abrir o 17. Provavelmente vai ficar de 4 a 17. É essa a linha. A gente começa com baby foot. Entre aspas, aí a melhor turma da escolinha, porque é a coisa mais engraçada que tem. Vai chutar, pisa na bola e cai. E você tá dando aula, daqui a pouco passa a carreta furacão na beira do campo, acaba o treino, porque vai todo mundo ver a carreta furacão. É a coisa mais engraçada, sabe? Mas é nessa idade. Que da hora. E chega a ir algum tipo de olheiro ou coisa do tipo pra acompanhar treino, alguma coisa assim? Vai. Uma vez por ano, né, o São Paulo manda um avaliador para as escolas. Então eles vêm, passam o dia com a gente, né, e a gente monta os horários ali para poder fazer essa avaliação. E a gente já teve bastante meninos que foram até Cotia para fazer a segunda fase, porque são 3 fases da avaliação. Né? A fase na cidade, a fase lá em Cotia, com todos os meninos que passaram do Brasil inteiro, e a terceira fase é passar uma semana com a equipe da categoria. Aí fica alojado lá em Cotia, né, para poder treinar essa semana, para poder ver se consegue se adaptar ali. Né? A gente, por várias vezes, já chegou na terceira fase. Né? E acabou que não deu certo. Só que esse mês agora a gente está com 2 meninos lá. Beleza. Que assinaram um contrato com São Paulo. Vamos agora aqui pro nosso momento fanservice aqui, que a Hillary já falou aqui, ó. Lê as mensagens, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, vamos lá. Ana Márcia, com o seu nome, sua experiência,
Não está na hora de ter uma escola com a sua marca? Olha, deu Ah, até uma respirada funda aqui agora. Veio lá de trás, assim, ó. então, Marcelo, não, a gente está pensando sim. A gente é um projeto aí que a gente tem há algum tempo, né? E a gente não sabe em qual momento vai desenvolver, sabe? Mas a gente tem esse projeto sim, porque assim, se a gente hoje, né, a gente fica muito limitado à equipe São Paulo, né? Se eu conseguir colocar um projeto, né, de uma marca própria, eu consigo abrir esse leque, né? Aí eu posso trabalhar com Corinthians, com Palmeiras, né? Entendi. Mas assim, é um projeto, né? É um projeto. Eu acho que o mundo real agora, por enquanto, é o São Paulo, né? Mas existe. Quem sabe aconteça. Quem sabe, hein? Quem sabe? Vamos lá aqui para a próxima. Carlos Duarte, salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Meu pai também é São Paulino. Ah, que legal. Estão judiando um pouquinho da gente, mas Pois é, né? Joelma Oliveira, poxa, que legal. João Lucas, parabéns, Wagner, Ieda e toda a equipe pelo trabalho sério que vocês vêm realizando com as nossas crianças. Muito legal o amor que vocês colocam em poder ensinar futebol e disciplina para nossos filhos. E a Érica Macedo, é isso aí, Vagão. Você merece muitos pods, no caso podcasts, como que esse. legal. A Isso Érica. aí. Pode mandar mensagem, gente. A gente lê aqui. Amor, depois se você quiser, você pode tirar o vídeo, tá? Certo. Então, já entendi um pouco como é que funciona. Então, atualmente vocês estão com 2 unidades. A minha empresa, ela faz gestão de escolas, Uhum. né? A gente tem 2 unidades do São Paulo e eu tenho uma que eu faço a gestão dentro de um clube lá em Caçapava, que é o Clube Jequitibá. Então, hoje a gente faz a gestão de 3 escolas. Certo. E como que isso tomou essa forma? Foi já de início com as 3? Você já começou esse processo na do São Paulo, depois veio a segunda e depois a terceira? Não, lá em 2016, né, quando eu fui para a escola do São Paulo, eu já tinha a escola do Jequitibá. A escola do Jequitibá ela vem desde 2012, Uhum. que é um projeto paralelo. Então, naquela época da loja, eu tinha a loja, a escola de São José e a escola do Jequitibá. Então, tinha que fazer a gestão das 3 escolas, da 2 escolas e uma loja, né? Então, isso já vem de um período grande, essa correria que a gente fala, né? A escola do Jequitibá é muito bacana, é muito legal, sabe? Os professores também são cobrados para um treino bem dado, sabe? Para incentivar as crianças. Isso daí tudo é padrão, né? É, mas a questão das 3 escolas, a gente estava lá no Jequitibá, que é exclusivo para sócios, e estava na unidade 1 do São Paulo, né, no período da manhã e tarde, e a gente não tinha noite. E com essa questão, né, do ensino integral, muitos garotos saíam às 5 horas da tarde. Então a gente viu a necessidade de abrir uma escola à noite, que foi onde eu consegui, né, um espaço bacana, que até hoje é nosso, não comprado, mas arrendado, né, para poder trabalhar à noite também. Então até a gente tem aula manhã, tarde e noite. Por isso as 3 escolas. Por isso né, o São Paulo tem 2 e mais o Jequitibá que é exclusivo para associado, né? Então mais pela necessidade mesmo de poder oferecer os treinos noturnos, né? Surgiu disso, né? E expandiu para uma coisa que a gente não esperava, porque hoje a gente assumiu o local, tanto a locação como cantina, né? A gente aluga para festas de aniversário, sabe? A gente meio que agora a gente comanda lá o local que a gente está no período da noite. Certo.
Atualmente, qual é o maior desafio que a empresa enfrenta? Olha, você quer que eu fale para você sobre a escola física ou sobre o que vem por trás? Vou falar primeiro pelo que vem por Beleza, trás. vamos lá. Cara, encargos, impostos, é muita coisa. É muita coisa, sabe? E assim, né? Pra gente que vai levar tudo certinho, né? Tudo no. É funcionário, são as taxas, é tudo que tem, né? Que muitas vezes o pai nem sabe que a gente paga, né? Uma vez um pai chegou para mim, um avô, né? Tava lá inadimplentes, negócio todo, daí eu conversei com ele, falei, poxa, ó, a gente aqui tem que pagar aluguel, tem que... Nossa, mas vocês pagam aluguel? Sabe? E ele sabia de quem era o negócio, Aham. sabe? Mas ok, né? É, Então, essa questão, né, de você ter tudo certinho, ter os registros de funcionário, tudo certinho, né? E acaba ficando caro isso. Isso é um desafio, né? Por outro lado, aquele desafio de buscar o aluno, de trazer o aluno, de manter o aluno, né? Naquilo que a gente conversou, tratando bem, dando uma boa aula, mas às vezes isso não é o suficiente ainda, sabe? A rotatividade é muito grande dentro de uma escola de futebol. O menino sai, fica 2 meses fora, volta, fica um ano fora, volta, sabe? Muitas vezes não volta, então tem essa rotatividade também. E isso falando do processo escola, né? Do processo escola. Não é aquela situação que você assina um contrato, você vai ter que treinar um ano aqui, sabe? Até porque eu sei que isso muitos fazem. Eu não acho legal. Porque o menino lá de 5, 6 anos o menino daqui a pouco quer sair, sabe? Daí você vai querer entrar numa batalha jurídica com o pai porque ele tem um contrato, sabe? Então, a minha mentalidade, né, ela tá um pouco diferente quanto a isso, sabe? Eu deixo bem à vontade para o cliente, né? A gente, normalmente final do ano sai mais mesmo, mas a gente consegue manter um número de alunos bacana durante o ano, sabe? E sem forçar, a pessoa tá ali porque quer, não porque eu fiz um contrato eu não posso sair. Isso aí eu acho que é bem interessante, né? E tem a questão de concorrência também, né? Isso aí porque queira ou não, né? Uma escola ali franqueada. Você tem um valor que você tem que cobrar, porque você tem todos os gastos, aquele negócio todo, né? De repente o outro não tem isso, sabe? A diferença é pouca, mas o pai, né, por causa de R$ 10 acaba levando, Entendi. sabe? Mas isso daí é desde sempre, sabe? É desde sempre. Então, o trabalho nosso é feito, né? A gente trabalha junto, a gente fica o dia inteiro junto, eu e a Ieda, né? A gente briga, a gente dá risada, mas assim, a gente vence o desafio, porque é um desafio. Não vai achar que você vai, hoje eu acordo pensando que o dia vai ser igual ao de ontem. Não, não vai. Não vai ser igual ao de ontem. Sabe? Tem vezes que sábado, 11 horas da noite, tem pai ligando para questionar alguma coisa, sabe? E eu acabo atendendo. Eu acabo atendendo, sabe? Porque daí já resolve na hora ali, já acabou, né? Mas esses são os desafios, sabe? Uma vez, isso é interessante também. Lá em Caçapava abriu a escola do Corinthians, sabe? Aí começou lá, passou um tempo, foi vendida, né? Foi vendida. E passou um tempo, fechou. Aí chegou um rapaz, né, com um menino, falou: trouxe meu filho para treinar, não sei o quê. Eu falei: tá bom, faz uma aula aí. Aí fez a aula, gostou, foi lá, fez a matrícula. Falei: o time que você torce? Corinthians. Ah, legal. Aí passou um tempo, ele veio conversar comigo. Falou: Vagão, você sabe que eu que era o dono da escola do Corinthians, né? Eu comprei. Dei minha caminhonete, fiz não sei o quê.
Aí ele falou para mim assim, ó, ele falou, Vagão, eu passava aqui na frente, eu vi essa escola lotada. Eu achava que era fácil. Cara, como é difícil você lidar com situações que acontecem dentro da escola, sabe? Eu falei para ele, falei, cara, você tem que ter uma paciência enorme. Você tem que ter uma paciência enorme, você tem que ter calma. Se você tiver de estourar, cara, estoura lá na sua casa. Lá você grita, lá você berra, lá você. Aqui, você tem que manter a postura. Você tem que aceitar. Muitas vezes você tem que engolir sapo. Porque as coisas acontecem, né? E assim, e ele falou, sabe? Ele falou, poxa, eu peguei lá, tinha não sei quantos alunos, eu não consegui manter. Sabe? É uma realidade. Do porquê muitas escolas fecham, né? Sim, Entendi. sim. Então, a pessoa, ela tá com o filho dela, ela quer que a criança, ela comece a treinar na escola. Hum. Qual que é o processo para que isso aconteça? Não, é simples. É escola de futebol, Uhum. sabe? É escola de futebol. É o que eu comento muito também. Nós temos a escola de futebol e nós temos o time de formação. É diferente. Ah, tá. São duas coisas Tem diferentes. que ser diferente. Entendi. O cara que quer que a escola dele seja escola de formação, não vai para frente. Porque ele vai ter que lidar só com um menino bom de bola, sabe? A escola não. A escola a gente abraça todo mundo. Aí entra naquilo do trabalho que a gente vai fazer. Vai ter os meninos que vão evoluir, que vão ter a chance, que vão fazer teste, que vão passar num clube, e tem aqueles meninos que vão ficar ali treinando por esporte, por lazer, né? Porque gosta dos amigos. Então, essa é uma diferença grande. Então, por exemplo, eu quero treinar na escola do São Paulo. É só chegar. É só chegar. Né? Ah, mas meu filho não sabe nada. Tá bom, ele vai aprender. Ah, mas meu filho é bom. Tá bom, ele vai melhorar. Com treino ele vai melhorar. Tudo que se treina melhora. Qualquer setor. Né? Então, chegou, vai fazer uma aula experimental, vai fazer 2 aulas experimentais. Olha, gostou? Gostei. Então vamos fazer a matrícula. Sabe? Preenche a fichinha, o valor é esse. Ok. Sabe? Não tem isso, né? Aí entra aquela situação de formação, equipe de formação. Na equipe de formação, você vai ter que ir lá fazer um teste. Se for bom, você vai entrar. Se não for, você não vai entrar. Sabe? Então a escola ela agrega esses valores, agrega as crianças, Uhum. né? E dá oportunidade para todo mundo se divertir. Tá. Vamos falar agora sobre o ESG. Certo. Como é que o ESG entrou na vida de vocês? Que a gente está implantando lá. A gente está implantando. Né? Foi com a Paola, né? E com a Ana Márcia. Elas apresentaram o projeto, né? Que é muito importante. Né? A gente viu como um projeto bom, porque a gente tem que pensar, né, numa sustentabilidade, a gente tem que pensar, né, no caráter, a gente tem que pensar em tudo isso. Então isso daí vai abranger, vai abrir um leque de trabalho também ali, né, para que a gente instrua nossos alunos, né, de como a gente deve agir para ter um futuro melhor, para ter um mundo melhor, né? Mais limpo, mais econômico, né? Eu acredito que seja isso. Você já tinha conhecimento do ESG antes? Não, não tinha. Não tinha. Tô tendo conhecimento agora. Quando elas chegaram com a proposta e você olhou aquilo, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Valor. Quanto que eu vou Valor. pagar? Não, não. Ou quanto que Valor. isso vai me gerar? Não, não. O valor que eu vou passar para as pessoas tendo isso. Ah, tá, entendi. Sabe? É, de passar uma educação de sustentabilidade para as crianças, né? Orientar, né? Que é, eles podem fazer mais pelo planeta, né? Foi na minha cabeça veio isso, né? Que vai agregar na minha escola, né? Um valor assim na questão humana, um valor na questão humana. E a parte da implementação em si?
Foi fácil? Foi desafiadora? Não, a gente está implementando ainda. A gente está iniciando agora, né? A gente já teve já 2 ou 3 reuniões e agora sim a gente vai começar a implementar. Agora, né? A gente tem o encerramento de final de ano, tem a festinha das crianças, a gente vai montar um evento com os pais no dia 13, né? Aí a gente vai aproveitar para poder inserir isso dentro da escola. Tanto que a gente está Entendi. começando a divulgar agora. Uhum. Quando você olha para a escola em si, aonde você vê ela daqui a um ano? Daqui um ano, É. cara, eu não. Ser real com você, sabe? Eu não tenho assim a perspectiva de que ela cresça, de que ela aumente, sabe? Eu quero continuar oferecendo, sabe? Esse mesmo trabalho que já é de anos. Já é ali uma tradição na cidade, o nosso trabalho, sabe? Lógico, e automaticamente isso vai fazer crescer, isso vai fazer aumentar, né? Quem sabe seja a nossa mudança aí de uma para uma marca própria, sabe? Quem sabe pode acontecer daqui a um ano, quem sabe pode, sabe? Mas de qualquer forma, o trabalho vai ser feito, né? Para a gente poder aumentar o número de alunos, para a gente poder, de repente, né? Passar para mais um local, oferecendo uma modalidade nova para eles, vai, um futsal, sabe? Tudo, eu acho que é continuar o trabalho, sabe? A gente pode pensar assim, né? Em crescimento, né? Mas eu quero que seja de acordo com que a gente já vem fazendo, sabe? Capacidade atual de alunos é quanta? Olha, capacidade de aluno ali, a gente vai colocar uns 400 alunos, sabe? A capacidade, né? Hoje a gente está em torno de 300 alunos. Já é um número Sim, considerável, sim, né? sim, sim, Bastante gente. sim. Então, durante o ano. Isso contando só a Escola de São Paulo, tá? Ah, Não tá. colocando Jequitibá. Entendi. Aí chegaria no, nessa quantidade, né? Mas eu estou falando de Escola de São Paulo. Aham. Durante o ano em si, tem um planejamento de quais eventos vocês participam Tem, tem. e por que vocês escolhem esses tipos de evento? Isso, logo, falar a verdade, quando vai encerrar o ano, a gente já está pensando no ano seguinte. Então a gente já tem, né, as competições que a gente é tradicional, que a gente participa, Uhum. né? É uma em Caçapava e 2 aqui em Taubaté, né? Isso daí é tradicional que a gente participa. Nós temos nosso campeonato interno, que é muito bacana, até está tendo lá a desse ano, né? A gente manda fazer camisa para as crianças, sabe? É bem legal, é bem interessante. Os jogos amistosos que a gente faz, esse ano a gente está para ir lá para São Paulo, tem um amigo que jogava na Portuguesa, né? Que eu jogo no Master da Portuguesa também. Então a gente se reúne aí às vezes e ele tem escola. Então a gente vai jogar lá em São Paulo contra eles. Já falou que é para a gente ir, joga de manhã, dá um almoço para a criançada, né? E para os pais irem que vai ter um pagode depois, sabe? Então a gente já faz a festa completa, Da hora. né? A gente vai para assistir jogo no Morumbi, leva os meninos para lá, leva no Morumbi tudo. Então a gente já tem já um calendário, né? Fechado no ano, né? E como é que a gente visualiza isso? Assim, de uma forma que todos possam participar, né? Então tem um campeonato que a gente vai ter que selecionar. No outro a gente abre para que todo mundo participe, certo? Então a gente tenta, né, que todos tenham atividades ali durante o ano e acaba dando certo. Perfeito. Wagner, quando você para frente ao espelho, você vê aquela criança que viu os pais trabalhando, aquela criança que foi para São Paulo correr atrás do próprio sonho, passou por diversas situações, alegrias, tristezas, raiva, desejos, voltou, trilhou seu caminho, passou por diversos clubes, atualmente está com escola, fazendo gestão delas.
e já viu muitas famílias passando por ali. Qual é a perspectiva que você tem de você? Marcelo, assim, eu me olho no espelho e agradeço a Deus, sabe? Porque aquilo que eu pensei lá atrás, né, que eu trilhei para mim, eu estou conseguindo, né? Lembra que lá no começo da nossa conversa eu falei, se eu não for profissional, eu quero trabalhar com futebol, né? Isso daí para mim é muito gratificante, é muito bacana, sabe? Mesmo sendo difícil, né? Tem dia que você acorda assim que você não, olha, né? Acho que hoje eu vou tirar uma folga, sabe? Mas mesmo assim, eu olho no espelho e falo, olha, é, cheguei. O meu pensamento é esse, sabe? Cheguei. Agora eu tenho que manter. Claro, né? Você falou de perspectiva, né? Sempre melhorar mais. É sempre melhorar mais, nunca achar que tá bom. Ah, do jeito que tá bom, sabe? Aí dá briga comigo. Assim, por quê? Porque eu não paro. Cada hora eu invento uma coisa. Cada hora eu invento uma coisa. Né? Essa questão da gente ter assumido o local lá, né? Que não é mais difícil ainda, porque além de lidar com a escola, você tem que lidar com bar e tem que lidar com locação, né? A gente trabalha de segunda a segunda. A gente trabalha de segunda a segunda. Tem dia de locação que termina 1 hora da manhã. Né? Lógico, aí a gente tem o nosso colaborador aqui que faz esse horário, senão a gente não aguenta. Uhum. Né? Mas eu simplesmente cheguei para ela, olha, fiz isso. Sabe? Dá lá, regala o olho desse tamanho. Nossa, mas a gente vai dar conta. Sabe? Vai dar conta. Tem que dar. Né? Então, dessa questão, né, de olhar no espelho, eu né, só agradeço porque assim, né, cheguei onde eu quis, né? Daqui a pouco vai ser um momento também de eu parar, porque a gente tem que pensar também que não, né, eu dou exemplo do meu pai de novo, né? Meu pai, ele parou de trabalhar em agosto, morreu em outubro, sabe? Então, a gente tem que pensar assim, né? Vamos trabalhar o que tiver de trabalhar agora. Vamos, né? Mas vai chegar um momento que a gente tem que tirar o pé, não que a gente não vá trabalhar, sabe? Minha vontade, né? É ter um projetinho social para trabalhar com futebol para DAO. Isso aí a gente já conversou algumas vezes, sabe? De repente pegar uns treininhos de goleiro, que é uma coisa que eu, mas daí não ter aquela situação de você é, acordar de manhã, né, para matar aquele leão por dia. O leão você já matou, né? Agora você vai usufruir um pouco e vai ali fazer umas coisinhas para você, né, ter uma atividade, né? Eu penso assim, sabe? Certo. Para você, o que é o sucesso? Você se sentir bem com aquilo que você faz, sabe? Você acordar de manhã, né? E lógico, como eu falei, tem alguns dias que você não, mas de você ir para um local, né? Que te dá um, que te o seu trabalho, né? Que ir bem, ir se sentindo bem. Eu acho que isso daí é o sucesso, sabe? Não é o dinheiro, não é o, sabe? É você conseguir se manter bem, né? Fazendo aquilo que você gosta, sabe? Agora, se você vai ser um milionário, se você vai ser, né? Mas pode ter certeza que tem muito milionário aí que, sabe? Faz o que não gosta, né? Mas beleza, dá mais importância pro dinheiro, né? Sucesso para mim é trabalhar com o que eu gosto e conseguir, né? Me manter bem com isso. Perspectiva sua do dinheiro. Ter uma boa reserva para esse período que vai chegar, né? Fatalmente vai chegar. Ter uma reserva boa para continuar a vida que a gente leva, né? Ter uns investimentinhos, um retorno também, né? Para poder ajudar nesse período. Tá. Em todos esses anos, se você pudesse tirar um conselho, ou se você pudesse dar um conselho para alguém, qual seria? Olha, eu acho que é se esforçar pelo aquilo que você quer. É,
colocar um foco naquilo que você quer e trabalhar para aquilo, né? Para que aquilo aconteça. Eu acho que não tem nada diferente disso, né? Se você tiver foco, força de vontade para alcançar o objetivo, você já tem o sucesso. Perfeito. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo, ouvindo, vai assistir ou ouvir o nosso podcast. Não, legal. Primeiro agradecer, né, pelo convite. E eu acho que assisti vários aqui também, né? Teve aquela moça da natação, teve a moça da recreação, né? Exatamente. Tia Tia Barbie, eu Barbie. acho, isso, né? E todos ali, todos que eu vi aqui no seu. Tem um senhor também de São José, que ele é... Cabeleireiro? Não, do ITA, estudou no ITA. Ixi. Bom, enfim, Caramba, agora. Senhor que ele... estudou no ITA. Cara, é cada um buscar seu sonho. Eu acho que não tem, a vida não tem segredo, né? A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma, né? Tem os momentos de explosão, mas e seguir seus sonhos, sabe? Seja ele qual for, né? Seja o que a pessoa escolher para si, né? Tenta ser o melhor, tenta sempre fazer o melhor, né? Ajudar as pessoas também é bacana, né? É legal. Então eu acho que é isso, sabe? Confiar, ter autoconfiança e ir para cima, como dizem. Boa. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por ter pessoas ilustres aqui no nosso estúdio. Obrigado pela presença. Poder entender um pouco mais sobre como funciona por detrás das redes Sim. é muito interessante. Eu gosto muito do esporte futebol. Não sou fanático pelo meu time, mas é algo que eu gosto muito. Eu vejo que o esporte ele incentiva muito o caráter, incentiva muito o futuro das pessoas, trabalha essa alta performance, você aprender a seguir regras e a sociedade como um todo, né? O futebol ele nos une, como você mesmo frisou. Agradeço a você por ter dado essa aula. Legal. Sensacional conhecer um pouquinho mais sobre você no seu íntimo, como é que funciona a sua mente. Agradeço a você que nos acompanhou até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para quem está no YouTube. Sempre que trouxermos alguém gabaritado, você receberá esse conteúdo, poderá fazer networking e, obviamente, expandir a sua mente. Agradeço a Hillary, que brilhantemente está aqui atrás das câmeras. Vamos aqui para a central. Gente, beijão. Fiquem com Deus e até a próxima.